O Realpolitik tem o apoio da AIMAP, a metalomecânica responsável por 24 mil milhões de euros de exportações. Bem-vindos ao Realpolitik, uma conversa sobre política e atualidade, todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. E hoje vamos falar sobre as possíveis saídas para a guerra no Irão. Vamos entrar em negociações, vamos entrar em mais uma escalada. O que é que podemos esperar nos próximos dias? Mas antes, vamos conversar um bocadinho sobre esta polémica do Tribunal Constitucional, sobre o PS também, sobre que PS vai sair do Congresso este fim de semana, mas o Tribunal Constitucional está a ser o grande ponto de conflito entre o PSD e o PS e, Sérgio, aqui a grande questão, a primeira grande questão é saber se o Chega deve ter um juiz ou não e, se sim, se esse juiz deve ser subtraído ao PS ou ao PSD. E nas tuas contas, como é que tu te pões nisto? Primeiro, o Chega deve ter um juiz ou não? Bem, não me faças um interrogatório nesse caso. como agora se diz, deixa-me contextualizar. De apontar uma lanterna. Ora bem, o Tribunal Constitucional é composto por 13 juízes. 10 são eleitos pela Assembleia da República e 3 são cooptados pelos demais juízes. Sim, senhor. Desde sempre o PS tem nomeia 5, quer dizer, indica 5, o PSD indica 5. Geralmente há conversas sobre os nomes. Geralmente não há problemas nenhum, são sempre pessoas com reputação de... Às vezes há problemas, mas sim. Sim, mas não é comum. Não é comum. E sobretudo não se enxovalha pessoas em público, quer dizer, qualquer dia não há ninguém disponível para assumir nenhuma função externa, como se diz, porque ninguém está disponível para ser tratado nos termos em que aqui em Portugal nós designamos por escrutínio. Com o resultado das últimas eleições, o Chega tornou-se um grande partido e agora o Chega... E há 3 lugares vagos no Tribunal Constitucional que têm que ser preenchidos. E, portanto, só existem 2 soluções. É manter-se a paridade de 5-5. PS, PSD e o Chega ficar fora do Tribunal Constitucional, ou o Chega entrar para o Tribunal Constitucional e perder-se a paridade, o PS passar a ter 4, o PSD continuar a ter 5, o Chega passar a ter 1. Ora bem. Portanto, a primeira questão é exatamente essa, de saber se deve um partido que se opõe ao sistema, que se opõe ao regime, que se opõe ao sistema constitucional, que é regido no topo pela Constituição da República, que é a nossa lei suprema, se deve indicar um juiz, que naturalmente terá uma inclinação próxima do Chega, com um pensamento e com uma dividência, com uma compreensão, pode ser até um jurista íntegro, um homem com grande autonomia técnica, integridade intelectual e consciência jurídica, mas uma pessoa que tem uma perspectiva política sobre o regime de que bem estávamos em 1973. Pronto. Existem aqueles que consideram que não se pode ir buscar alguém da extrema-direita ou da direita radical para um órgão tão importante como o Tribunal Constitucional e que isso significa mais uma escalada no Chega, que vai galgando os degraus dos órgãos de soberania, alcançando cada vez mais um tipo de poder que o coloca em posição de agravar a disfuncionalidade dos órgãos de soberania e contribuir para o mau funcionamento das instituições e, portanto, para a falência do regime tal como ele foi desenhado. É um ponto de vista também inteiramente admissível. Por outro lado, vou dizer qual é a minha posição. Eu acho que o Chega, naturalmente, teve um resultado eleitoral que tem reflexo direto na Assembleia da República e que corresponde à vontade popular. O povo elegeu os deputados do Chega. O povo não elegeu os juízes do Tribunal Constitucional.
quem elege os juízes do Tribunal Constitucional é a Assembleia da República. E a Assembleia da República não tem que dar um lugar no Tribunal Constitucional ao Chega. Essa ideia piramidal da representatividade não faz qualquer sentido. Por alguma razão, a Assembleia é eleita por voto secreto e universal e o Tribunal Constitucional é eleito pelos deputados na Assembleia da República. E os deputados são livres e não têm que refletir nas suas indicações e nas suas escolhas o peso específico de um partido, quando consideram que a presença desse partido num determinado órgão de soberania de topo é nefasta para o país. Bem, aí eu vejo que tu estás a tapar os olhos, não deves estar a ver grande coisa. estás a entrar na mesma confusão em que eu estou a ver várias pessoas que eu não esperava que ficassem confusas com isto. Nomeadamente o Vital Moreira, não é? Vital Moreira... Eu imagino que o Vital Moreira tenha escrito um texto interessante no seu blog. Eu confesso que não li, só li as declarações por alto. Certo. Sim, ele tem vindo a escrever vários posts no blog dele, no Causa Nossa, num estado de crescente ansiedade. Exato. Acho que, olha... lá, mesmo sem ler... Obrigado. Mesmo sem ler, venha em teu socorro. Crescente ansiedade. Ele até um dos últimos posts falava do Observador, falava da entrevista que Paulo Mota Pinto nos deu no programa Vichy Soase. E Vital Moreira diz que, não sem surpresa, portanto ele ficou surpreendido, mas não sem surpresa, o conhecido militante e ex-dirigente do PSD Paulo Mota Pinto, que também foi juiz constitucional, veio apoiar a posição do PSD em declarações ao Observador e depois põe entre parentes, certamente não por acaso. Pronto. Eu que não sou, pelos vistos, um sectário, como é o Vital Moreira, quero abrir isto a dizer uma coisa que pode criar a imagem de que eu sou ligeiramente geek. Mas um dos livros da minha vida, ou totó, para usar a expressão portuguesa, mas um dos livros da minha vida é a Constituição da República Portuguesa anotada pelo Vital Moreira e pelo Gomes Cantilho, que é um livro de uma inteligência superior. É absolutamente extraordinário. Tem que se fazer um podcast sobre isso. Aquele livro. Devia. Já temos um sobre a Bíblia. Devia. Sim, exatamente. E que recomendamos. E, portanto, eu reconheço em Vital Moreira uma capacidade de análise de tudo o que está na Constituição, absolutamente acima de tudo o que temos em Portugal. Bom, depois dessa tua abjeta prostração diante da excelência jurídica do Vital Moreira, vamos lá ver o que aí vem. Pronto, dito isso, Vital Moreira defende dois pontos completamente contraditórios. Por um lado, defende que a entrada de um juiz indicado pelo Chega no Tribunal Constitucional é, para o citar, a entrada de um partido apostado em destruir a Constituição e, portanto, isso constitui uma traição da parte do PSD, mas depois, ao mesmo tempo, diz que se o nome indicado pelo Chega entrar na cota do PSD, está tudo bem. E isto parece-me absolutamente... Não é possível conciliar estas duas ideias. Eu percebo melhor a opção 1 do que a opção 2. Não, precisamente. É isso. Ainda bem que se há a opção 1, não pode haver a opção 2. Não pode haver a opção 2, são incompatíveis. Pronto. Mas na realidade... Ou seja, parece que a questão central é saber se o PS indica um juiz ou não. Mas na realidade essa é que é a grande preocupação de Vital Moreira, que invoca um acordo não escrito de 1982, em que PSD e PS acordaram em que, para todo o sempre, até ao final dos tempos, até ao apocalipse, que seguramente acontecerá, haveria 5 juízes indicados pelo PSD e 5 juízes indicados pelo PS. O que quer dizer que se nas próximas eleições... Não tem responsabilidades nisso, tinha 9 anos nessa altura. Certo. O PSD ficar com 10% dos votos, continua a poder indicar juízes para o Tribunal Constitucional, desde que haja 2/3.
possíveis eu não sei nada dessas elucubrações. no Parlamento. O que é que andaram a fazer em 72 ou em 1383, 85? Acho que há um segundo ponto que, quando se fala das propostas de mudança do Chega, que me faz sempre uma certa impressão, porque as pessoas falam como se a Constituição de 2026 fosse a Constituição de 1976. E não é. A Constituição de 2026 não tem muito pouco a ver, ou Não, vou reformular. Vou reformular. É substancialmente diferente É a Constituição da 76. Constituição de 1976. Tanto assim é que houve mudanças da Constituição, revisões constitucionais, que só foram possíveis alterando aquele que é o núcleo dos núcleos de uma Constituição, que são os chamados limites à revisão material. E esses limites foram alterados, tiveram de ser alterados para ser possível fazer, nomeadamente, as revisões da parte económica da Constituição no tempo de Cavaco Silva. Portanto, mesmo o núcleo do núcleo da Constituição de 76 teve que ser alterado para permitir a Constituição que nós temos hoje em dia. E, portanto, agir como se qualquer mudança na Constituição fosse um atentado à Revolução ao 25 de Abril e um regresso a 1973, estás-te a coçar todo, Sérgio. Agora és tu. Um regresso a 1973 acho que é um exagero jurídico e político. Pronto. Diz lá. Precisas mais um... Bom, não vamos lá. Não vamos agora também entrar todos no ciberespaço da Constituição que nós temos, chama-se Constituição 76. E antes tínhamos uma que se chama a Constituição 33. E antes tínhamos uma que salvo erro de 1911. E antes tínhamos a Carta Constitucional e a Constituição de 22. Tivemos e assim, e a Constituição do Setembrismo. E não vamos agora inventar Constituições. Cada vez que mexemos numa coisa, chamamos de uma nova Constituição. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que o texto constitucional... Ou seja, e antes não havia Constituição, que se calhar era a maior parte da extrema-direita queria. Assim, em 76 era proibido haver participação de privados praticamente na economia toda. E hoje em dia é permitido. Pronto, isso são grandes diferenças. Pois são, claro que há, mas toda esta sabe. O que não quer dizer que não haja uma continuidade constitucional. Vamos lá então tratar disso. Em 1982 acabou o Conselho da Revolução. Foram diminuídos os poderes do Presidente. Certo. Uma alteração fundamental. Em 1989 acabou o princípio de irreversibilidade. Atenção, eu até tenho ideia que Vital Moreira publicou um livro há muito pouco tempo. Irreversibilidade das nacionalizações. Vital Moreira publicou um livro há muito pouco tempo em que até fazia propostas muito, muito radicais de alteração constitucional. E depois, mas as Constituições, tirando a americana, as Constituições e a inglesa, que portanto nunca foi escrita, as Constituições podem ser alteradas. Não se percebe o que é que isto tem a ver com esta atrapalhada do Tribunal Constitucional. O que interessa aqui é o seguinte... Porque Vital Moreira entende que isto é o primeiro, e pessoas do PS entendem que isto é um primeiro passo para fazer uma revisão constitucional que traia os princípios de Abril. Vital Moreira é uma pessoa que tem opiniões sempre avisadas e que merecem ser consideradas, mas eu, como não li o texto, não estou a perceber bem. Não é que quem faz a revisão da Constituição não são os juízes do Tribunal Constitucional, quem faz a revisão da Constituição é a Assembleia da República, com a maioria que a Constituição prescreve. Alteração normal, ordinária, extraordinária, alteração dos limites materiais da revisão constitucional, está tudo escrito no texto constitucional, é o regime em que nós estamos todos lá muito bem. Nós estamos aqui a discutir como é que se forma uma maioria de 7 votos para no Tribunal Constitucional decidir se uma determinada lei é constitucional ou inconstitucional. Essa é que é a questão que está em cima da mesa, não é? Nós estamos aqui a discutir se foi a boa ideia a Batalha de Aljubarrota. E realmente eu preferia que o Tribunal Constitucional tivesse a composição dos dois partidos, até aqui, dos dois partidos que são guardiões do regime, que são os seus protetores e que são os seus grandes construtores, que é o PS e o PSD, com 5 juízes para cada lado, mais 3 cooptados. E estávamos muito bem assim. Mas tu achas que um Tribunal Embora Constitucional... reconheça que seja muito fácil arranjar jurisconsultos de extrema-direita, é o que não falta neste país. Não, mas atenção, há aí vários pontos. Por um lado... Ou seja, o PS indicava... O PSD indicava agora dois juízes e o PS indicava um. Em vez de, como parece querer Montenegro, eu acho que a esta hora ainda não se ouve fumo branco da reunião onde as importâncias... Não, mas a reunião vai ser só para marcar uma reunião. Pronto, só para que é uma coisa muito portuguesa. Vai ser para marcar depois para a votação. É o que se chama procrastinar.
Portanto, estamos à Epá, não vontade. digas que para a semana vamos ter que falar disto. Mas Bom, diz-me uma epá, coisa. Mas dois então, do PSD e um do PS, e não dois do PSD e um do Chega, que pelos vistos é a solução Mas qual- do Dr. certo. Montenegro. Mas Pronto. qual é a realidade política que um Tribunal Constitucional deve refletir? Um Tribunal Constitucional é, em certo Deve sentido... refletir a realidade política compatível com as escolhas da Assembleia da República. Pronto, é só isso. É essa a realidade política. Está bem, mas, Sérgio, mas isso... Então, Aliás, seja qual for aliás- seja qual for a maioria de 2/3 que se encontre, está certo. Mas não é isso que tu estás a defender. agora Estás não perce- esse salto lógico deixou-me aqui Tu dizes, a deve levitar. Tu disseste... Deixa-me abreviar da seguinte maneira. Pronto. Com o número de deputados extraordinário. Mas eu vou simplificar a O pergunta. PSD tem imensos deputados. De certeza Tem. que há lá gente que se recusará a votar numa lista do Tribunal Constitucional Claro, com um juiz do Chega. isso é outra conversa. Portanto, basta meia dúzia, nem tanto, deputados do PSD não votarem aquilo e aquilo morreu. Claro. Então Montenegro vai ter que fazer outra reunião para o Claro. Não, esse é outro ponto, com E vai certeza. destruir-nos a vida, que vamos passar a vida a debater isto aqui. Não, claro que isso pode acontecer, isso aí não há dúvida nenhuma. A margem, quando somas os votos do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal, é relativamente curta e, portanto, se houver, não sei se são 6 ou 7, não tenho agora o número de cabeça, deputados que roam a corda, há um problema. Não é roer a corda, é serem livres. Está bem, Ou achas que os deputados, quem roe cordas são os cães. Estão assaimados, ou em Portugal presos às casotas e aos portões. Os deputados são homens livres, não roem cordas. Vamos decretar o fim das metáforas neste programa. O problema dos deputados é justamente o excesso de cordas que há naquela Assembleia. Agora, o ponto é, para ti, as nomeações para o Tribunal Constitucional devem ignorar variações eleitorais. Bem, Pergunto. tanto que ignoram que eu saiba, eu não sei, agora não tenho aqui a história, para já não fui agraciado com os escritos mais recentes do Vital Moreira e também não andei a estudar a história constitucional em detalhe. Mas, quer dizer, Mas isto não é uma armadilha. A pergunta não é uma armadilha. Era uma armadilha. Mas Não já cá não estou era. dentro. Não Já cá é estou isso, dentro. não era uma armadilha, não era uma Mas diz-me armadilha. sabes, eu não sei, sinceramente. O CDS alguma vez indicou algum juiz para o Tribunal Constitucional? No Indica- tempo da AD, talvez, dos governos da AD, talvez. Não, tu tinhas o PSD a indicar juízes do CDS e tinhas o PS a indicar juízes do PC e do Bloco de Esquerda, mas aqui... Ok. o- E a do minha Bloco de dúvida- Esquerda também? Sim, correu muito mal porque depois a juíza renunciou. Mas aqui o meu ponto era, a partir de que número de deputados ou de votos é que o Chega deve poder indicar juízes do Constitucional. Mas respondes-me isso depois do intervalo. Até já. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Estamos a conversar sobre a indicação dos 3 juízes em falta no Tribunal Constitucional. Entretanto, no intervalo, ficámos a saber que já há data para a votação, para a eleição no Parlamento. Vai ser a 16 de Abril, ainda falta algum tempo. Agora, Sérgio, só para fecharmos este tema, tu estás a ver algum resultado do Chega eleitoral que torne desejável, inevitável e desejável que o partido possa indicar algum juiz para o Tribunal Constitucional, ou não? Ou achas que... Estou. O Chega a eleger tantos deputados que os demais não conseguem... A maioria de 2/3 sem ele. A maioria de 2/3 sem ele. Ok. Ou ele próprio não consegue sozinho a maioria necessária para fazer uma lista uma lista democrática só com elementos do Chega. Portanto, o teu argumento é matemático. Não, o meu argumento é matemático, o meu argumento é político. É assim, não se vai pôr uma raposa dentro do galinheiro constitucional. Pronto, é tão simples. Já não sei que mais metáforas explicar. São contra a Constituição, desprezam a Constituição, têm saudades do professor Salazar. Precisávamos era de 3 dele, porque um não chegou conforme se viu, até aconteceu o 25 de Abril, houvesse 3 e não tinha acontecido. Não se põe no Tribunal Constitucional. Mas se este argumento não é compreensível,
não sei que temas é que nós vamos poder tratar. Talvez Não, acho que o contra-argumento que tem sido usado é que o Partido Comunista, que também tem uma visão de sociedade muito diferente daquele que é o consenso constitucional, também teve juízes no Tribunal Constitucional, a começar por Vital Moreira. Penso que alguns haverá, é por causa. haverá esse contra-argumento. De qualquer forma, continuando em assuntos alegres, o Partido Socialista vai ter um congresso este fim de semana, vai ter, como se costuma dizer entre os jornalistas, vai ter a sua reunião magna. Vais estar lá, por acaso? Vais? Não. Ainda não sei porque tenho compromissos familiares. Okay. Certo. Qual é o... Que PS é que tu vês a sair daqui? Nós já estamos a perceber que vai haver... que há duas escolas de pensamento, como sempre, e ainda bem, não é? Uma que defende que o PS deve começar um caminho de afastamento do governo, portanto, as pessoas que defendem isto entendem que tem havido uma aproximação, alguma aproximação do Partido Socialista ao governo, que tem de começar a haver um processo de afastamento, e depois há uma outra escola de pensamento que diz que o PS deve continuar a poder reclamar-se como sendo a oposição responsável, não é? E que tenta, no fundo, aprovar com o governo diplomas relevantes. Entre estes dois caminhos, como é que tu olhas para isto? Podes contextualizar. Ok, então se calhar o melhor é contextualizar. O que me parece é que o Partido Socialista deve procurar contribuir para uma governação reformista. Se isso implica entendimentos com o governo, deve procurar entendimentos com o governo. Tem-no feito, o governo não se tem mostrado nunca interessado em conversar com o Partido Socialista, tem revelado uma preferência estratégica por conversar com o Chega. Eu julgo que isso representa um prejuízo para o país, por variedíssimas razões. Podemos ater-nos só aos temas económicos, em que julgo que nem eu nem tu nos reconhecemos nas concepções na doutrina económica de uma espécie de nacionalismo mais ou menos estatizante, que parece inspirar o Chega. Sim. Portanto, não vejo utilidade para o país num diálogo feito com... Mas também reconheço que o Chega é imprevisível, portanto, não sei logo o que é que o Chega pensa, é impossível. Mas eu julgo que o Partido Socialista devia ser um parceiro fiável e credível do governo, de boa fé, mas é muito difícil com este governo ter uma relação de boa fé construtiva, é quase impossível, não é? Vê-se pela maneira como negocia com o PS e depois acaba com acordos que chega. Este episódio que animou a primeira parte do Tribunal Constitucional foi apenas mais um episódio dos muitos que nós podemos elencar de a lei da nacionalidade, as matérias sobre as quais não há compromisso. Mesmo quando o PS diz aqui, estou aqui, quero um compromisso, estou disponível para um compromisso, vamos lá encontrar aqui uma solução, como sempre conseguimos fazer. O PSD procura sempre o amparo do Chega e, portanto, é natural que os radicais que desejam um partido socialista em 1955 se sintam galvanizados porque sentem que os moderados não conseguem fazer nada porque são permanentemente destratados por Montenegro e pelo PSD. Pois, a mim dá-me um bocadinho a ideia de que o PS está preso na armadilha mental da geringonça de 2015, em que olha para a política apenas pelo prisma de aprovar ou não aprovar orçamentos. Não é? E como se a aprovação ou não de um orçamento fosse o grande momento de definição política de um partido. Quando, antes da geringonça, enfim, tivemos N governos do PS sem maioria absoluta, cujos orçamentos eram aprovados pelo PSD sem que isso provocasse grandes dúvidas, porque para esse PSD que estava na oposição na altura, o importante era ter uma visão do país
diferente, alternativa, e apresentar essa visão alternativa de país. E entendia que a viabilização de um orçamento era apenas cumprir e respeitar os resultados eleitorais que tinham posto o Partido Socialista em primeiro lugar. Até ao momento, claro, em que pudesse haver algum fator extraordinário que levasse a uma queda de um governo. De 2015 para cá, a aprovação dos orçamentos parece que é o centro da vida política portuguesa. Não se fala de mais nada. Algumas pessoas lembram que Espanha está sem orçamento há 4 anos e nem por isso caiu na ruína. Enfim, os problemas Pelo contrário. Os problemas em Espanha os problemas políticos em Espanha são outros, não é? E em Portugal parece que de facto a política começa e acaba na aprovação dos orçamentos, e que os partidos se definem politicamente só através daquilo que optam por fazer na votação do orçamento. E parece-me que o PS e José Luís Carneiro se está a deixar aprisionar por isso. Não sei o que é que virá do Congresso deste fim de semana, mas o PS, em certo sentido, devia esquecer o orçamento. Não pensar mais nisso. Preocupe-se em mostrar uma visão alternativa do que pode ser feito no país para seduzir eleitores. Pois o resto virá naturalmente. A vida política é feita não só, e os ciclos políticos vão se sucedendo em razão não só da credibilidade que se vai construindo, com propostas, com ideias, dos erros que não se cometem, é sempre bom não cometer erros, certo. E do curso do tempo e do desgaste que o tempo traz consigo. O Churchill dizia que estar no poder desgasta, mas estar fora do poder desgasta muito mais. E portanto já se sabe que os partidos da oposição estão sempre sujeitos a esta erosão, porque há sempre alguém que sabe muito melhor o que é que se devia fazer para rapidamente extinguir o Chega, alcançar os 50% dos votos e iluminar o mundo com uma nova versão do original do socialismo. Bom, mas a mim o que me parece é que portanto, o tempo desgasta o governo também. Desgasta quem está. As dificuldades desgastam. Quer dizer, esta situação que nós não tratamos, porque é evidente, quem é que vai perder tempo com o Euro e o Iraque, quando temos em cima da mesa o Tribunal Constitucional e o Congresso do PS, não faz sentido, quer dizer, só lunáticos já que iam falar da situação da energia, da desalinização do Médio Oriente, do êxodo de milhões, da escalada. Não, para quê? Então, estamos aqui atrás do Congresso em Viseu. Ora bem. E portanto, quer dizer, realmente eu acho que os orçamentos, a menos que existam razões muito ponderosas, a regra tem que ser aprovar os orçamentos dos governos. Esperar que os governos de boa fé se disponham a contemporizar, a aceitar propostas da oposição, para que o orçamento reflita, sem prejuízo da matriz política legitimada pelo povo e que inspira o desenho do Orçamento de Estado, por alguma razão que elabora o Governo, não é mais ninguém, portanto deve ser respeitado o Orçamento de Estado, e o Governo deve mostrar sinais de conciliação. Uma coisa que não gosto nada são as 1000 e tal propostas de alteração, que geralmente bafejam cada orçamento, e naturalmente não sei quem se poderia voluntariar para tal serviço, mas ver o que é aquilo, eu acho que devia ser. Os partidos supostamente têm que votá-las, mas quer dizer, eu imagino o que anda ali. Eu tenho terror às alterações ao orçamento. O Ministro das Finanças só quer fazer contas e diz que é mesmo uma situação tremida, porque realmente as contas públicas não consentem a aprovação das propostas. A mim o que me assusta é a natureza, é o conteúdo e o que lá vem, a demagogia, o paroquialismo, os desperdícios, os fretes, isso é que me angustia. Portanto, acho que a regra é tratar de boa fé com o Governo, evidenciar perante o país as diferenças e deixar o Governo governar. Certo. Claro que isto exige boa fé, o ambiente entre o PS e o Governo vai se degradando, porque o país vai assistindo a um deslizamento que já se pode dizer histórico, do PSD para a direita. Está a ocorrer um deslizamento, quer dizer, isso também tem reflexos dentro do PSD, e portanto aquilo que tu dizes e com razão, que de
talvez a geringonça tenha criado essa dinâmica a partir de 2015. A verdade é que nós estamos a observar na direita também a este deslizamento em direção a um polo. E isso agrava as possibilidades de um relacionamento político construtivo entre o PS e o PSD, que são a base deste país e sair da cepa torta, que no fundo é o grande tema nacional, não é? E que bons que nós somos a sair da cepa torta. mas sério, vamos então a assuntos menos importantes. Parece que há aí uma guerra no Irão. Houve uma ameaça de Donald Trump de atacar infraestruturas de energia do Irão. Depois ele indicou uma pausa no ultimato que ele próprio tinha feito para negociações que o Irão nega que estejam a decorrer. Enfim, estamos aí para... Qual é o teu feeling? Seguramente não sabes a resposta, mas o teu feeling é de que estamos a entrar numa fase de efetivas negociações, mesmo que haja quem negue isso, ou isto ainda vai acabar numa escalada. Já se fala da hipótese da Arábia Saudita também entrar ativamente na guerra, enfim. Negociações. O Irão diz que não confia nas negociações com os Estados Unidos, que, enfim, é uma posição legítima, tendo em conta que estavam em negociações supostamente a correr bem a Genebra, mediadas por Oman, e de repente foram atacados. Portanto, parece-me um ponto de vista razoável. Trump diz que estão em curso negociações importantes e que estão a correr bem. Trump é um mentiroso compulsivo, portanto, não sei se essas negociações estão a correr. Escalada, não vejo como é que ela possa, envolvendo os países da região, é uma possibilidade, é muito difícil. Convém explicar e lembrar que os países da região estão todos a ser bombardeados por Teherão e ainda nenhum ripostou. E nem sequer deixa os Estados, não deixa, a maior parte deles não deixam sequer os Estados Unidos usarem o seu espaço aéreo para ataques ofensivos contra o Irão. Agora podemos interrogar-nos porque é que é assim. Se calhar é porque o Irão é um país gigantesco, poderoso, armado, o suficiente para tornar os territórios em seu redor terra árida e inóspita. Bastando-lhe, por exemplo, destruir as estações de salinização das quais depende a vida na Arábia Saudita. Portanto, escalada é o Irão destruir, por simplesmente, a região, coisa que os Estados Unidos provavelmente não podem impedir. Portanto, o Irão está... se há alguém que neste momento está a ter um papel útil, sensato, sacrificado, porque convém esclarecer quem está a sofrer. Nós falamos só de mercados e de gasolina, e as notícias, aparecem as bombas de gasolina, e aparecem uns populares a dizer que foram a Badajoz, e outros a dizerem que já não vale a pena, e outros, para a ilha de gás ainda vale a pena. O horror são os civis no Médio Oriente, naquela terra martirizada. O horror da guerra é o que aquela gente está a passar e está a viver. Todos. E até aqui as vozes do Golfo têm, não são, com devido respeito, não são as bilhas de butano, não é? E portanto acho que os países do Golfo estão a ter um papel útil, estão a fazer o que podem, porque o mais assustador, porque introduz aqui uma dimensão de irracionalidade e imprevisibilidade, é não se perceber o que é que Trump quer e porque é que Trump começou esta guerra. Essa é uma pergunta para ti, que tens a mania de me fazer perguntas. O que é que Trump quer e porque é que começou esta guerra? Miguel Pinheiro? Eu subscrevo a tua frase. De facto, o Trump é um mentiroso compulsivo. É mentiroso por feitio e é mentiroso por intenção. Ele também acha que é bom... A mentira como método. Sim, ele acha que o facto de ser um mentiroso o torna imprevisível. Ele sempre teve esta teoria de que é muito importante o Presidente dos Estados Unidos ser visto como um maluco, porque os malucos são imprevisíveis. Ele acha que é importante que os líderes políticos acreditem que ele é capaz de fazer qualquer coisa por ser maluco. E, portanto, cultiva isso e cultiva a mentira. Agora, os Estados Unidos estão a cumprir linha a linha, página a página e capítulo a capítulo os métodos e os erros
de todas as intervenções militares na região nas últimas décadas. O Ehud Barak, que foi primeiro-ministro de Israel, deu uma entrevista há uns dias em que explicava isto. É extraordinária essa entrevista. Nós ainda ontem soubemos que os Estados Unidos decidiram deslocar para a região mais homens, quando eu digo homens é no sentido de já não é pilotos de caças ou militares que estão em porta-aviões, é militares cuja função é atuar no terreno, as chamadas botas no terreno, para uma qualquer ação que não sabemos qual é. Pode ser uma ação militar ofensiva, por exemplo, na tal ilha onde estão concentrados os recursos iranianos. Enfim, em tese pode ser para, na sequência de uma negociação de paz, ir ao terreno buscar, porque há quem diga que é necessário ir ao terreno buscar todos os vestígios de energia nuclear. Também pode ser uma operação ultra perigosa de que têm falado os israelitas, que é de ir buscar esse material nuclear sem acordo, não é? Mas a verdade é que quando tu levas para aquela zona, quando deslocas para aquela zona tanta gente cuja função é atuar no terreno, em terra, quando fazes isso é porque podes estar a pensar em lançar uma operação qualquer que, se correr muito bem, é maravilhoso para Donald Trump, mas se correr mal, quer dizer, basta lembrar o desastre da tentativa de resgate dos reféns norte-americanos na embaixada em Teherão no tempo de Jimmy Carter e no tempo de Khomeini, quando o Jimmy Carter mandou uma equipa para tentar resgatar os reféns na embaixada, e tudo aquilo foi uma desgraça completa. Eles nunca chegaram a sair do deserto, morreram não sei quantos militares, perderam helicópteros, enfim, tudo aquilo foi uma desgraça. Basta lembrar, já falámos aqui do episódio do Black Hawk Down, do helicóptero militar que caiu em Mogadíscio, depois com militares americanos a serem arrastados e filmados a ser arrastados no terreno. Donald Trump está de facto a seguir o manual do que não fazer militarmente e arrisca-se a ficar preso num pântano, por isso. Bem, e preso no pântano parece que já está, infelizmente, Donald Trump. Aliás, se fosse só ele, o mundo estaria melhor, mas estamos todos no pântano, juntamente com Donald Trump. Certo. Mas o problema realmente é que não se sabe qual foi o objetivo desta ação militar, não tinha objetivos claros, e quando tu não tens mesmo quando tens objetivos claros, pode ser um sarilho. Quando não tens objetivos claros, acabas a improvisar, que é o que ele faz. Ele acha que é um mestre do improviso. Agora, eu lembrei-me de outra coisa. Há pouco falámos sobre o comportamento responsável dos países do Golfo. Uhum. A maior parte dos países do Golfo são monarquias com apoio popular variável. Mas imagina-se que o grande apoio que as sustenta são os Estados Unidos, não é verdade? Imagine-se que uma destas monarquias decidia associar-se aos Estados Unidos e a Israel, portanto aos judeus, para atacar a maior potência islâmica da região. O que é que acontecia na rua árabe? O que é que acontecia à maior parte daqueles sheiks e aquelas famílias? É um conundrum, como eles dizem. Claro. Um problema sem solução. Esse é um problema que o Egito tem tido desde sempre, não é? Exato. Sim, o Egito, sim. Como equilibrar... Bem lembrado. Não tinha lembrado desse paralelismo. Mas o Egito é outra potência, como a Turquia e o Irão. Mas estamos a falar do Irão. Não é? O Irão. Hoje deu-me para pensar quem é que ao longo da história conhecida se lembrou de atacar o Irão, não é? Porque o Irão tem na sua psicologia tem certas semelhanças com a China. Vê-se a si próprio como uma grande potência milenar, como uma civilização, não é? Humilhada pelos ocidentais durante um curto período histórico, enfim, no pico do colonialismo, do imperialismo ocidental.
e considero essa humilhação uma aberração histórica. Uhum. Que não pode durar para sempre, tem que ser resolvida, não é? Isto para perceber um bocadinho a mentalidade iraniana. Era uma civilização com milhares de anos, passaram por lá todos, não é? Os partos, os persas, os seleucidas, enfim, quer dizer, o Shah da Pérsia é, por definição, um colosso da história universal, não é? Portanto, cheguei à conclusão, assim, numa análise mal feita e rápida, que a Pérsia tinha sido invadida por Gengis Khan no século XIII, salvo erro, e foi naturalmente invadida pelos maometanos, pelos árabes, quando espantosamente, uma das coisas mais depois de se terem aniquilado mutuamente o Império Romano e os persas, os árabes conquistam facilmente toda aquela região mesopotâmica e o próprio Irão. Aconteceu a mesma coisa tanto com os árabes como com os mongóis. É que submeteram-se à superior cultura persa. Portanto, no fundo, Foram aculturados. foram aculturados pela superioridade da cultura persa. Portanto, esta é a história do Irão. De repente, aparece no palco do mundo Donald Trump. Achas que ele vai acabar aculturado? E Donald Trump, não sei se vai, olha, se acabasse aculturado, bem, também não digo que os ayatollahs também não serão os inspiradores que vão redimir o Donald Trump todas as suas limitações, nem estou a vê-lo a cavalo como líder supremo. Mas quer dizer, nós vivemos num mundo de loucura, à frente do qual parecem estar homens mil loucos. Olha, muito bem, vamos meditar sobre isto. Temos 2 semanas para meditar sobre isto, porque para a semana não vamos estar cá. Portanto, as pessoas na próxima quarta-feira podem voltar a ouvir este episódio e assim, eu acho que também Para consolidar. para consolidar a matéria dada. E nós voltamos no dia 8 de Abril, Sérgio. Até lá. Um grande abraço, até lá.